Noite cheirando a querência das tertúlias do meu pago. É o batismo do sem nome, rodeio dos desgarrados, grito de alerta do pampa, tribuna de injustiçados. Tertúlia é o campo sonoro, sem porteira ou aramados, onde o violão e o poeta podem chorar abraçados. Uma fogueira. Bom dia, e aí, líder? Vamos chegando, meu povo. Vamos chegando, que hoje o tema está fantástico. Vamos falar aí sobre a produtividade da equipe. Então vamos entrando, vamos entrando. Vou até erguer o volume aqui, porque eu adoro essa música. Oswaldinho e Carlos Magrão. Vamos lá! Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par e mostrar para quem hoje, produtividade. Esse é o assunto que nós iremos abordar, a produtividade da equipe. E vamos iniciar com o tema que nós perdemos na aula passada. Céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Semana passada nós falamos justamente sobre engajamento de equipe, né? E ao falar sobre engajamento de equipe, nós falamos sobre os valores da empresa, a importância de você conectar as pessoas através dos valores, que quando você conecta as pessoas por meio dos valores, essas pessoas elas realmente vestem a camisa da empresa, pelo fato de que elas estão ali não pelo que eles recebem, mas sim pela entrega, né? Bom dia, André, que bom te ver aqui novamente. Cleiton Somenzi, chegando aí ao pessoal da Rede Bem Viver, chegando em peso, grande abraço. E aí no final da aula passada, né, encerrou a nossa aula e não consegui concluir o tema, que foi falar dos 5 princípios da formação de equipe que o líder de história leva em consideração ao formar uma equipe. E daqui a pouco eu vou já iniciar a nossa aula falando desses 5 princípios que ficou da aula passada. E o tema do episódio 9, que é esse episódio de hoje, né, vai ser sobre a baixa produtividade da equipe. O que acontece na empresa que causa baixa produtividade da equipe? Este é o assunto que nós iremos abordar no dia de hoje. Vamos lá, terminando o meu café aqui. Me diz aí, vocês que na aula passada me acompanharam aí falando sobre engajamento, ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tá valendo a pena aí toda manhã acordar mais cedo para a gente conversar, tomar esse cafezinho juntos e justamente estar abordando assuntos voltados à liderança? Tá valendo a pena, gente? Vou colocar aqui na chapa do fogão para manter o café quente, né? E aí, diz aí para mim, qual que está sendo o aprendizado o seu aprendizado nesse período aí do Café com Líder, né?
um programa aí com 15 episódios. Hoje estamos iniciando o 9º episódio. Tu vê, né? Passou tão rápido, ali mais 6 episódios pela frente e terminou essa temporada aí do programa Café com Líder, né? Eu acredito que deva estar sendo bem produtivo, tá? Pelo menos para mim está sendo. Eu quero saber de você o que vem agregando para você estas manhãs de sextas-feiras, né? Onde a gente justamente está abordando esses assuntos voltados à formação do time e principalmente à liderança, que se eu não desenvolver a minha liderança, a liderança estratégica, né? Porque a partir desse entendimento, os conceitos que eu estou trazendo aqui, eu acredito que vocês estão tendo um entendimento que a liderança, em todos os aspectos da liderança, ela é estratégica. Tudo tem que ser pensado porque tudo gera consequências, né? Então, dentro desse contexto, a miopia empresarial, que é o ponto de partida, foi o ponto de partida das nossas lives, dos episódios dessa temporada do Café com o Líder, justamente ele traz o contexto de que a miopia empresarial ela somente surge na empresa onde o gestor tem dificuldade de enxergar longe, né? De ver o que acontece além das esquinas. Então, dentro desse contexto, a importância de eu ter a possibilidade, ou principalmente a coragem para dominar o meu ego, para não deixar que o meu ego influencie na interpretação da realidade, o qual faz com que eu enxergue a realidade dentro do que é mais favorável para mim, e isso é um perigo para um gestor, para uma empresa, você ser dominado pelo ego, né? Porque você acaba não conseguindo ver a realidade como ela realmente é, e aí com o passar do tempo eu começo a sofrer as consequências dessa miopia empresarial, né? Desse domínio que o ego faz nesta visão que distorce a visão que eu tenho da realidade. Então, diz aí para mim, o Marcos Basso chegou aí. Ô Marcos, grande abraço, São João, Basso Materiais de Construção, legal. Diz aí para mim, gente, por que tá valendo a pena acordar às sextas-feiras e estar aqui tomando esse café com o líder? Diz aí para mim, por que tá valendo a pena? Qual foi o aprendizado até aqui? Quais foram os insights? Me diz aí um insight que você teve durante esses 9 episódios agora, né? Iniciando o 9º episódio, então já se passou 8 episódios. Algum insight foi gerado que fez você trazer alguma mudança para a empresa? Diz aí para mim, o que eu já contribuí com vocês nesses 8 episódios que passaram até aqui. Assim que vocês escreverem, eu vou continuar o conteúdo. Hoje eu quero iniciar o conteúdo falando sobre os 5 princípios da formação de equipe utilizados pelo líder de história. Esses princípios justamente são os pontos que eu parei a live passada, né, o episódio passado, onde nós falamos justamente sobre os valores que conectam as pessoas, né, que promove o engajamento. E inclusive, iniciando esse episódio de hoje, quando eu falo sobre valores, olha só como isso é forte, gente. Porque se eu falar em valores, eu tenho que entender que se a minha empresa ela utiliza o valor, por exemplo, inovação, e eu como gestor sou uma pessoa bastante resistente à mudança ou não busca mudanças, o que irá acontecer? Irá acontecer que os colaboradores não irão se engajar, porque eles percebem que o valor, um dos valores da empresa ou os valores da empresa não estão sendo utilizados nem pelo gestor, tá? Principalmente pelo gestor. Então o gestor ele precisa ter esse entendimento de que ele tem que ser o exemplo em relação aos valores. Muito se fala sobre a liderança através do exemplo. Isso eu desde quando eu iniciei a minha carreira, em todos os livros, é comum encontrar esse ponto sobre a questão de o valor do exemplo, né? Você tem que ser o exemplo. Mas agora, qual é o real sentido disso?
Bem, é que o exemplo ele está fundamentado nos valores da empresa. E se eu não for o exemplo na utilização, na vivência desses valores, logicamente, meus colaboradores, o meu time não irão segui-los, tá? E hoje, quando a gente fala sobre esses 5 princípios da liderança, antes de qualquer coisa, eu preciso ter esse entendimento de que quando eu falo de princípios, antes dele, eu tenho que entender que se eu não utilizo os valores da empresa, eu não consigo engajar o meu time, tá? Então, esse é o primeiro passo. Para eu conseguir engajar o meu time, o primeiro item que eu preciso abordar é o meu exemplo na utilização dos valores, na vivência desses valores. E aí eu vou falar sobre esses 5 princípios na formação da equipe, tá? O líder de história, ele se baseia em 5 princípios ao pensar em formar o time. O primeiro princípio, ele tem o seguinte: os melhores funcionários estão nas melhores empresas, tá? Os melhores funcionários estão nas melhores empresas. Esse é o primeiro princípio utilizado pelo líder de história. Porque se eu parto do princípio de que a minha empresa precisa manter os colaboradores, ele precisa fazer com que essa empresa seja a melhor empresa para esses colaboradores. Deixa eu ler aqui os depoimentos antes de eu explicar um pouco mais sobre isso, né? Hoje, inclusive, nós vamos falar sobre o que leva a equipe não ter produtividade, né? Flávio Lopes, ô Flávio, grande abraço para você, Pitanga, Paraná. Bom dia, estou muito feliz em estar aprendendo todo dia, conseguindo engajar a equipe com muita eficiência e produtividade. Está fazendo sentido tua frase que temos que empreender, mas não podemos fazer nossa própria prisão. Ô Flávio, que beleza isso, meu amigo! Ah, você está falando agora da nossa missão, da missão da nossa empresa, tá? Que a gente prega, e se você está conseguindo fazer isso, né, mediante as instruções que a gente vem passando aqui no Café com o Líder, claro que você já tem uma outra história com a gente, de outros treinamentos, né? Mas, cara, meus parabéns, fico muito feliz em saber que você está conseguindo construir isso, tá? Realmente, para mim não faz sentido alguém empreender e fazer desse negócio a própria prisão, tá? Que legal! Então, agora falando um pouco mais sobre essa questão de que os melhores funcionários estão nas melhores empresas, eu ouço com bastante frequência, né, os empresários reclamando, quando eu vou conversar com eles, eu faço muita abordagem presencial com os nossos clientes, né, e aí eles comentam: Ronald, como é que eu vou montar uma equipe se quando eu consigo funcionários bons, passa 2, 3 meses eles saem, né? Bem, é porque eles saem porque você talvez não está oferecendo o desafio que ele veio buscar. Aí vem de encontro ao que eu comentei na aula passada, que quando a gente vai fazer a entrevista de emprego, você não precisa fazer uma propaganda enganosa. Quando um vendedor faz uma propaganda enganosa e na hora que o funcionário começa a trabalhar e ele perceber que aquilo que foi pregado a ele, foi anunciado a ele na contratação, não está sendo colocado em prática, ele não sente isso dentro da empresa, quer dizer que vai abandonar, né? Então, o vendedor que promete algo e o cliente não percebe isso ao contratar o serviço, ele vai abandonar a tua empresa. E assim também é o colaborador. Porque você faz um anúncio, você faz uma propaganda para ele vir trabalhar dentro da tua empresa. Tá? Não é só por questão salarial. Claro que é importante, claro que é importante. Mas o detalhe é que muitos empresários eles acreditam que é só o salário. E não é isso. O salário eu tenho que entender que, de acordo com os estudos da psicologia, tá? O fator salário, dinheiro, ele é classificado como um fator de higiene, um fator motivacional de higiene. O que quer dizer isso? São fatores que eles, na verdade, não motivam as pessoas. Tá? Ninguém se motiva pelo dinheiro. Agora, a falta do dinheiro desmotiva, ok? É esse o detalhe. Então, quando a gente fala sobre
motivação, eu estou falando de outros fatores. Tá? O dinheiro, ele é um fator importante, tá? Mas é o que a pessoa vai fazer com esse dinheiro que realmente importa. Tá? Porque se eu tenho pessoas dentro da minha empresa que não sabem utilizar os seus próprios recursos financeiros que ganham, tá? Ele pode ter um salário de 2.000, daqui a pouco ir para 3.000 e ele torra tudo. Amanhã ou depois ele já está para baixo novamente. Entende? Então, o detalhe está na consciência do indivíduo, porque a motivação é algo intrínseco. Então, se eu quero trazer para dentro da minha empresa profissionais que realmente se engajem com a empresa, a primeira coisa é eu viver os valores da empresa. Segundo passo, ao fazer a propaganda da minha empresa, eu tenho que falar o que realmente acontece dentro da empresa, né? Segundo, aí agora falando dos princípios, os melhores profissionais, os melhores funcionários estão nas melhores empresas. Se você não está conseguindo segurar bons profissionais na tua empresa, bem, olhe para você, para a tua liderança e para a organização que você faz do teu negócio, ok? Então, isso aqui é uma frase que, cara, leve isso como um mandamento, tá? Leve isso como um mandamento. Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? Então, segundo princípio da liderança, tá? Segundo princípio que é utilizado pelo líder de história para formar times, quem é atraído pelo dinheiro também trai pelo dinheiro. Então, agora vem um princípio extremamente importante, porque se eu, como gestor, eu vou procurar trazer colaboradores para minha empresa através do salário, fazendo ofertas salariais maiores do que aquelas onde ele atualmente está trabalhando, entenda que ele está vindo pelo dinheiro. E ao vir pelo dinheiro, a partir do momento que alguém fizer uma proposta, cobrir a tua proposta, ele também vai te abandonar. Então quem é atraído pelo dinheiro, também trai pelo dinheiro, tá? E da mesma forma o próprio colaborador, né? Se vocês não se conectam, a empresa e o colaborador não se conectam por causa de valores, a partir do momento que a empresa encontra alguém mais produtivo do que ele não, sem dó nem piedade, simplesmente te tira, tá? Da jogada. Por quê? Porque a importância para ele é o dinheiro. Então, quando se fala de valores, que é aquilo que eu já estou comentando desde a semana passada, não é o dinheiro que que cria aquela liga, né, que sustenta essa organização em relação ao seu time, tá bom? Então, esse é um detalhe importante. Quem é atraído pelo dinheiro também trai pelo dinheiro. Aí vocês perguntam, mas então, Ronald, a questão salarial não é importante? Não, não é isso que eu estou dizendo. Claro que ela é importante. Tá? É importante eu ter uma oferta atrativa, uma oferta financeira atrativa para o colaborador, tá? Para o candidato. Porém, o detalhe é que isso não pode ser o principal. Tá? Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre perfis, né? Justamente pelo fato de que a baixa produtividade da equipe, ela muitas vezes se dá por você ter pessoas certas nos lugares errados. Então, daqui a pouco eu quero trazer um pouco desse contexto. Então, se eu falar em perfis agora, já um pouco, eu tenho que entender que profissionais que têm um perfil mais executor, eles são motivados pelo desafio, tá? Eles querem desafio e autonomia. Então, esses dois pontos são fundamentais para os executores, tá? Então, desafio e autonomia. Se eu, no momento em que eu vou fazer a proposta, né, fazer uma divulgação de oferta de emprego, e eu preciso de alguém para a área comercial, e nessa campanha de contratação, eu coloco lá que a pessoa tem salário fixo, não tem comissão, né, não coloca comissão nenhuma, e que lá tem processos, algo nesse sentido. Inicialmente, de cara, tu já está fazendo a propaganda errada, porque geralmente quem vai ser atraído para trabalhar na área de vendas tem que ter um perfil executor comunicador, né?
E o executor, a parte do executor, como ele quer desafios e ele quer autonomia, quer dizer que ele gosta do desafio de encarar o mês com um salário baixo, com a possibilidade de ter um salário alto, tá? E como ele gosta de autonomia, ele quer fazer o seu próprio salário. Então, se você ainda não trabalha com comissões, por exemplo, na área comercial, e talvez aí já está o motivo de você não estar conseguindo contratar vendedores verdadeiros. Porque essas pessoas que são atraídas por salário fixo, elas querem a estabilidade. E na área comercial não existe estabilidade, entende? Todo dia é um leão para matar. Então as pessoas que gostam da instabilidade, elas também gostam da instabilidade salarial. Porque eles querem a possibilidade de fazer o próprio salário. Eles querem ganhar mais de acordo com o mérito deles. Então, talvez o teu erro já venha ali, tá? Então entenda que quem é atraído pelo dinheiro também atrai pelo dinheiro, ok? Não esqueçam disso, joia? Tá fazendo sentido para vocês, gente, ok? Legal? Terceiro princípio na formação de equipe. As empresas que prosperarão no mercado são aquelas que vão lutar por uma causa pela humanidade. Isso aqui é um ponto que eu já falei com vocês lá no episódio sobre criatividade, né? Que eu comentei que para você prosperar hoje no mercado que está se desenhando, a tua empresa ela precisa ter uma causa para lutar. E esta causa ela deve estar alinhada ao futuro da humanidade. O que eu preciso fazer para que a humanidade possa ter contribuições positivas da minha empresa, do meu negócio, tá? Então, claro que quando fala em humanidade, daí a gente pensa, mas Ronald, eu tenho uma empresa com faturamento de 50 mil por mês, o que eu vou afetar na humanidade? É que você talvez está olhando o mundo como um todo, mas espera lá, no teu bairro, na tua cidade, você está trabalhando a humanidade dali, dessa região. Então, o que você está fazendo para contribuir com estas pessoas, com a tua cidade, com o teu bairro, né? Então, eu até comentei com você sobre a questão do uso da máscara, né? Ela justamente está no momento em que você usa a máscara não para se proteger, mas para proteger quem está à sua frente. E isso ela está criando na mente das pessoas, agora falando um pouco mais de linha estratégica e principalmente pensando no ser humano, como funciona a mente do ser humano, está criando uma crença nas pessoas de que precisa se cuidar do outro, tá? Então, você como empresário, começa a utilizar isso e dê uma olhada à sua frente, o que a tua empresa pode fazer pelas pessoas, pela tua cidade, pela região que tu atua, né? Para que você possa contribuir com a humanidade, ok? Porque as empresas que irão prosperar nos próximos anos justamente são as empresas que têm uma causa, uma luta. Assim como a nossa empresa ela tem a luta dela, que é justamente libertar os empresários dos seus cárceres privados, chamado empresa, né? Então veja que é uma causa, é uma luta, né? Eu não estou fazendo isso por todos, eu estou falando por todos os empresários. Os empresários, logicamente, eu não vou conseguir fazer isso com todos os empresários do mundo, mas com quem se torna meus clientes, sim. Esses eu vou promover a liberdade deles, eu vou fazer com que eles possam sair das suas empresas sem se preocupar com o que está acontecendo lá dentro, porque foi formado um time, foi criado os processos certos e a coisa irá funcionar mesmo com você à distância, tá? Então esta é a lógica, gente. Eu como líder, eu tenho que entender que a minha liderança ela só é eficiente a partir do momento que eu começo a me tornar dispensável para os processos do dia a dia, tá? Eu não estou falando dispensável para a empresa, porque eu, como na área estratégica, logicamente que eu estarei trazendo estratégias e inovações para a empresa, mas eu preciso me tornar dispensável para a minha equipe, no sentido de executar as tarefas.
Isso que é importante, tá? Isso que é importante. Muitas vezes a gente fala, o gestor ele precisa aprender a delegar, mas aí logo de cara as pessoas têm em mente que delegar é chegar na empresa e largar tudo para eles. Não, não é bem assim. O delegar ele exige inicialmente, antes de qualquer coisa, muito esforço do gestor, tá? Muito esforço do gestor. Por quê? Coloca um cafezinho para mim, fazendo um favor. Pelo fato de que quando eu estou me referindo a delegar, eu preciso, antes de qualquer coisa, colocar as pessoas certas nos cargos certos. Segundo, eu tenho que treinar essas pessoas. Eu tenho que treinar essas pessoas para fazer o trabalho, para executar o trabalho como é para executar, né? E aí, depois, na sequência de tudo isso, eu preciso encontrar meios para dar a estrutura necessária para que eles entrem em um desempenho que eu considero satisfatório, né? E aí eu vou me monitorando, a minha área daí vai envolver o monitoramento desses processos e dos resultados, porque senão pode acontecer de eu chegar lá no final e eu me dar conta de que teve erros no processo e eu não conseguir o resultado satisfatório, tá ok? Então envolve vários processos, várias atividades, até que eu consiga fazer com que a minha equipe ande sem mim. Então o delegar envolve isso. O delegar não é só chegar na empresa, agora é você que vai fazer isso. Eu tenho que sentir segurança se a pessoa consegue fazer ou não consegue fazer, tá? E enquanto eu não estou sentindo segurança na pessoa, é porque ela ainda não está apta a fazer. E se ela não está apta, não adianta você se estressar com o teu funcionário. É porque você precisa treinar ele, é porque você precisa dar a estrutura certa para ele, o ambiente correto para ele. E se você deu tudo isso e o cara não está dando a segurança que precisa, dê a conta para ele, ok? É simples assim, porque o detalhe é que o empresário, muitos deles, muitos gestores, acabam engolindo sapos e vão levando. E aí cada vez sobra mais coisas para ele fazer, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o quarto princípio da formação de equipe. O quarto princípio que o líder de história utiliza é: não se cria expectativa em relação aos resultados do funcionário. Que isso está direcionado ao que eu estava falando agora. Se eu contrato um funcionário, cara, eu vou gerar em mim uma ansiedade, uma preocupação e uma frustração tão grande se eu ficar gerando expectativa em cima do desempenho de um funcionário, tá? Porque entenda que o desempenho de um funcionário, ele só pode ser alcançado por ele próprio. Então eu não tenho controle algum sobre o desempenho do funcionário. Então se eu criar expectativa, há uma grande chance de eu me decepcionar lá na frente. E é por isso que eu preciso fazer o quê? Contratar, treinar, dar a estrutura certa, atribuir metas e cobrar resultado. Essa é a ordem do que eu tenho que fazer em relação ao meu time. Eu contrato o funcionário, eu treino o funcionário, dou estrutura para ele, atribuo metas e cobro o resultado. Tá? Se ele entrega resultado, ele permanece. Se ele não entrega, você troca. Essa é a estrutura para que você não se preocupe e você não se frustre com os resultados do colaborador. Por quê? Porque a frustração ela vem justamente em cima de uma expectativa que você gerou sobre algo que você não tem controle algum. Você tem controle em quê? Você tem controle em contratar, você tem controle em cima de treinar, em dar a estrutura, tá? Em atribuir as metas e de cobrar. Agora, o fazer é por conta dele. O desempenho é por conta dele. Então, não crie expectativa em cima dos resultados do colaborador. O que você tem que fazer é atribuir meta e cobrar o resultado se você fez a tua parte do seu dever de casa, ok? E por último, nosso quinto princípio da formação de equipe utilizado pelo líder de história é: você só pode dar os motivos para ele se engajar, mas você não pode fazer o funcionário se engajar. Você só pode dar os motivos para ele.
Por quê? Porque o engajamento ele vem de cada pessoa. O engajamento, engajar ou não engajar, isso aí é uma decisão de cada colaborador, de cada indivíduo. Eu escolho me engajar com o meu casamento. Eu escolho me engajar com a relação com o meu filho. É uma decisão minha. Independente se o meu filho é feliz ou é triste, se é bravo ou é calmo, se ele é feio, se ele é bonito, tá? Não importa como ele é, eu escolho me engajar. E assim é a relação com a empresa. É o funcionário que escolhe se engajar. E da mesma forma, o patrão, a empresa, escolhe promover o ambiente para que seja propício para o engajamento. Então, o que eu posso fazer como líder é proporcionar um ambiente certo para promover o engajamento. Agora, a decisão de se engajar ou não é de cada colaborador, ok? E agora, como eu encerrei essa parte dos 5 princípios, eu quero falar um pouquinho sobre a baixa produtividade da equipe, que é justamente o tema da live de hoje, né? O tema desse episódio de hoje é a produtividade da equipe. E isso está extremamente relacionado, diretamente relacionado com os perfis comportamentais, tá? Então eu quero falar um pouquinho dos 4 grandes perfis para vocês entenderem que uma pessoa, ela pode estar no lugar certo dentro da empresa, como ela pode estar no lugar errado. E se ela está no lugar errado, você vai ver que essa pessoa, ela se esforça pra caramba para fazer algo, mas ela não consegue te entregar resultados, tá? Então eu quero te dar uma palhinha aqui para você ter um entendimento, um entendimento inicial e fundamental para que você possa colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, primeira coisa, eu tenho que entender que existem 4 grandes perfis comportamentais, tá? Desses 4 grandes perfis, 2 deles são racionais e voltados a resultados, tá? Esses 2 perfis que são racionais e voltados a resultados, eles terão dificuldade de enxergar e lidar com pessoas, porque o foco deles está em executar, foco em processos e geração de resultados, ok? Já os outros 2 perfis são 2 perfis que têm uma maior facilidade em lidar com pessoas. Então esses 2 perfis comportamentais, logicamente que eles vão ter, por ter essa facilidade, eles vão gerar mais resultados, onde eles possam se comunicar, onde eles possam interagir com pessoas, tá? Então, por eles serem emocionais e voltado a pessoas. Então, vejam bem que só aqui a gente já consegue ver quem são as pessoas que devem ir, por exemplo, para o lado do comercial e quem deve ir para a parte processual dentro da empresa. Eu quero iniciar falando sobre os executores. Como o próprio nome já diz, executor é um perfil que justamente gosta de ele mesmo fazer. Tá? Ele tem a tendência de puxar as coisas para ele fazer. Até mesmo o empresário que tem esse perfil, ele tende a centralizar bastante o poder nele, porque ele gosta de ter o controle das situações. Tá? Então, um executor, ele geralmente tem um perfil bastante autoconfiante. Ele acredita muito nele, acredita no que ele pode fazer, no que ele pode entregar. Por quê? Porque ele tem facilidade de enxergar o resultado final. Você fala com ele, ele já enxerga o resultado que ele tem que entregar e aí ele já parte para ação. Ele não precisa enxergar o como fazer. Você deve ter na tua equipe aquelas pessoas que você, meias palavras já bastam para ele ir lá e fazer. São os executores. O detalhe é que o executor ele é mais superficial, ele não consegue enxergar detalhes. Tá? Ele é muito mais focado no resultado, por isso ele parte para ação e vai fazendo. É como se fosse um tratorzão que vai arrebentando tudo até chegar ao resultado que ele quer. E certamente, se alguém se atravessar na frente dele, ele vai atropelar, entende? Então, esse perfil ele é ótimo para áreas que exigem liderança e o setor comercial. Principalmente se o perfil executor tiver uma ligação com o comunicador, porque geralmente nós temos 2 perfis, nós temos na verdade um pouquinho dos 4,
mas dois se destacam. E quando eu tenho um perfil executor com comunicador, eu tenho um perfil ideal para a área comercial, por exemplo, tá? Ok, gente? Ainda falando sobre o executor, esse perfil, por ele ser bastante... Desculpa. Ô, Thiago! Sapo engasgando a garganta aí. Então, se eu tenho um perfil executor, é aquela pessoa que ela tem facilidade de enxergar o resultado e partir para a ação. Você não precisa mandar, é bastante proativo, muito proativo. Então, geralmente, você não se incomoda com essa pessoa em relação à ação. Onde você se incomoda com essa pessoa? Em relação a relacionamento. Por quê? Por ele ser bastante direto, porque ele quer ganhar tempo, ele é muito direto, seco no falar. A mente dele funciona de uma maneira muito acelerada, é muito atilado, ele pega, vê a coisa e vai. Por esse fato, ele enxerga as pessoas em seu redor como se elas estivessem em câmera lenta. Então ele tem dificuldade de tolerar a lentidão das pessoas, porque na mente dele, os outros tinham de enxergar que nem ele, tá? Rápido, e ser rápido para fazer as coisas. E é por isso que esse perfil, ele é muito bom em áreas que precisa de ação, precisa de movimento. Se você coloca, por exemplo, um perfil executor dentro de um setor fiscal, por exemplo, da empresa, onde precisa ficar digitando notas, emitindo notas e assim por diante, esse cara não aguenta e ele não vai produzir como poderia produzir. Porque o negócio dele é sair da rotina, é sempre ter ações diferentes e estar se movimentando, sempre se movimentando, tá? Tanto é que quem tem o perfil executor, geralmente chega no final de semana e ele tem a tendência de arrumar coisas para ele fazer, tá? Ele não consegue ficar parado, ele tem essa tendência de estar sempre em ação. São extremamente competitivos, mas muito competitivos mesmo. Tanto é que eles são tão competitivos que são capazes de competir com eles mesmos, competir com o seu sócio, tá? Se ele tem um outro sócio, ele vai querer ser melhor do que o sócio. Ele compete com a esposa, ele quer ser melhor que a esposa, ele quer ganhar mais com a esposa, porque ele não admite perder. Ele só entra numa briga se for para perder, para ganhar. Tanto é que os executores, eles quando eles vão se divertir, por exemplo, vão jogar um futebol, é aquele cara que tu vê que ele não entra para brincar. Ele não entra para brincar. O negócio dele é entrar para ganhar. Então, mesmo sendo um jogo de brincadeira, ele leva muito a sério a coisa e briga com todo mundo quando o cara não toca a bola, quando erra, quando deixa passar o gol. Porque ele é competitivo, ele quer ganhar. Por isso que são pessoas que vão muito bem em setores que precisa de ação, como, por exemplo, a área comercial. Porém, o executor, para ir bem na área comercial, só vai bem se ele tiver um comunicador forte. Do contrário, ele se torna muito racional e muito direto, muito seco, que também não é bom. Então eu preciso lapidar. Então eu preciso ver essa ligação com o comunicador. Falando do comunicador, que é um outro perfil de muita ação, só que o detalhe é que o comunicador, ele não é tão focado à razão, assim como um executor. Ele é mais ligado às pessoas, por isso ele é mais emocional. Ele é um perfil extremamente comunicativo e o foco dele é na comunicação, é no falar. Como o executor se torna bastante competitivo, tá? Por que ele se torna competitivo? Porque ele tem um medo por trás dele. E o medo do executor é a falta de controle, perder o controle. Por isso ele se torna executor, ele quer executar as coisas sozinho para não perder o controle. Já o comunicador, ele não tem o medo de perder o controle. Tanto é que os comunicadores delegam as coisas com bastante facilidade. Eles são muito bons em comandar pessoas, porque o negócio deles não é muito ligado ao executar. Agora, para direcionar o serviço para os outros, isso eles são fantásticos.
entende? E o comunicador, ele perde o foco com muita facilidade. Por quê? Porque ele quer conversar, ele quer falar. Se passou qualquer pessoa ao seu redor, à sua volta, ao seu lado, ele vai se distrair e começar a conversar com essa pessoa. E isso é inconsciente, tá? E o perfil comunicador, justamente, ele traz o contexto de que ele tem um medo interno. E esse medo é o medo de ser rejeitado, o medo de não ter a comprovação social. Por isso, nós temos um perfil que gosta de chamar a atenção para si. Eles, no local que eles estão chegando, eles buscam trazer para eles a atenção. Ou é pela roupa, ou pelo carro, ou pela forma de falar alto e assim por diante. São ótimos profissionais para ali dentro da empresa você colocar na área que exige falar, tá? Então pensa, se você ter um comunicador ao extremo na área de vendas, ele é bom no sentido de falar, porém em atingir resultados não tão bom assim, porque ele precisa ter uma ligação com o executor. Então o ideal para uma área comercial seria um executor comunicador ou comunicador executor. Tá bom? Tem que ter os dois perfis juntos para ser bom para vendas, ok, gente? Eles são extremamente entusiasmados. Como eles são entusiasmados e o foco deles está no falar, o que acontece? Se você pegar um comunicador e colocar em áreas de atuação onde exige bastante atenção, cara, você vai entender por que você se estressa com ele. Você vai entender por que ele não te entrega resultado. Pelo fato de que essa pessoa não consegue te entregar resultado, é porque ele se distrai com bastante facilidade, porque ele sempre vai querer conversar com alguém. Ele não consegue se prender em algo que é muito estático, entende? Agora, se você quer resultados em processos, aí você tem que partir para os próximos dois perfis. O primeiro é o planejador, tá? O planejador ama a rotina. Ama a rotina. Tanto é que ele vai se estressar toda vez que ele tem que mudar a forma de fazer. Se você tem aí na tua empresa um funcionário que ele tem dificuldade de mudar, ele fica bravo quando você traz alguma mudança, então fique atento, porque esse cara tem uma grande possibilidade de ser planejador. Porque o planejador, ele não gosta da mudança. Ele gosta que as coisas sejam feitas sempre do mesmo jeito. Por isso que são ótimos profissionais para trabalhos rotineiros, trabalhos processuais. Só que um grande detalhe para quem é planejador é que essa pessoa ela tem dificuldade de enxergar o longe. Ele tem dificuldade de enxergar o resultado lá na frente. Por isso que o planejador você tem que passar para ele o como fazer, tá? Você tem que dar o como fazer, o passo a passo. Porque ele só enxerga o resultado final se ele conseguir enxergar os processos, todas as etapas até chegar ao resultado. E talvez aí nós encontramos uma dificuldade nos gestores. Se eu tenho, por exemplo, um gestor, um dono de empresa que é executor, ao passar as tarefas para os seus funcionários, ele é muito direto. E aí o planejador já se perde. Por quê? Porque como ele não consegue enxergar o resultado, ele precisa ver o como e o executor não dá o como, cara, ele fica inerte. Ele não consegue fazer, ele fica parado, tá? Então, aí talvez é um detalhe da falta de produtividade da tua equipe, por você não saber se comunicar com o teu funcionário direito, por você ter colocado, por exemplo, um planejador na área de vendas. Cara, ferrou! O planejador ele é ótimo para um atendimento, porque ele é um ótimo ouvinte, ele adora ouvir as pessoas. Então, se tu colocar ele, por exemplo, num caixa, que é um trabalho rotineiro, ele vai amar e ele vai atender o teu cliente super bem. Por quê? Porque ele gosta de ouvir, ele vai cumprimentar, ele vai ser super atencioso com o cliente, ok? O detalhe é que o planejador ele gosta de rotina, ele não gosta da instabilidade, tá bom? Tá claro aqui para vocês, gente? Gente, me diga aí. Este assunto está fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Já estamos quase encerrando a nossa live, nosso episódio de hoje. Agora eu vou falar sobre os analistas, tá? E aí, diz aí para mim, tá fazendo sentido? Alguns detalhes aí que vocês não estavam percebendo sobre a falta ou baixa da produtividade da tua equipe? É justamente pelo fato de você ter colocado perfis em lugares errados, lugares que talvez não combinam
com o que eles poderiam estar entregando de resultado se estivessem no lugar certo. Tá ok aqui? Vamos lá. Agora falando sobre o perfil analista. O perfil analista justamente é um perfil que vai fazer análises. Se você quer o pior cenário da situação, né, fale com o analista. Porque o analista, ele analisa todos os detalhes. Geralmente são perfis mais lentos. Por quê? Porque eles pensam muito, raciocinam muito e eles são bastante introvertidos. O negócio deles é trabalhar aqui dentro, é a mente deles, ok? Então eles vão pensar, analisar, até ele te dar a solução exata. Enquanto o executor, que é racional, tá? O perfil analista também é racional. Assim como o planejador e o perfil comunicador são perfis emocionais, né? Voltado a pessoas. Só que qual é a diferença entre eles? O comunicador é voltado à pessoa e emocional, mas só que o negócio dele é falar. Já o planejador, como ele gosta de rotina, ele prefere ouvir as pessoas. Então ele é ligado a pessoas, mas ele gosta de ouvir. Já o executor e o analista, os dois são racionais. Só que, enquanto o executor consegue ver o resultado e partir para a ação, o analista só consegue enxergar o resultado final se ele conseguir ver os detalhes do passo a passo até chegar lá e ter a certeza que aquele resultado será perfeito. Porque o analista ele é extremamente perfeccionista. Para ele tudo tem que ser certo. Para ele não existe meio termo. Ou é ou não é. Para ele tudo existe, o certo e o errado. Não existe meio termo. Então, se você pegar, por exemplo, um analista que é extremamente introvertido, pensa muito, ele vai falar bastante em termos técnicos. Você colocou nas vendas, ferrou. O cara vai passar uma pressão danada porque ele não gosta de falar. O negócio dele é pensar, tá? E sem contar que quando ele fala somente em termos técnicos. E a venda, ela não exige termos técnicos. Muitos gestores até pensam, não, tem que pensar em termos técnicos, tem que falar detalhes do produto. Capaz! A venda não é falar detalhes do produto. A venda consiste em você trabalhar o emocional do cliente. Então você tem que trabalhar perfil comunicador, que o perfil comunicador ele gosta de falar e ele coloca emoção na fala. Junto com o perfil executor que é focado no resultado. Então ele quer fazer a venda, ok? O analista ele só consegue enxergar o que é racional, os detalhes do racional. Por isso, se você colocar um analista nas vendas, ferrou. Ele vai sofrer e você vai estar insatisfeito com os resultados dele. Ok? O analista é para onde? É para colocar no financeiro. É para fazer o administrativo da tua empresa. É ele que vai conseguir enxergar os números com precisão, controles com precisão. Ele gosta de rotina assim como o planejador. Tá? E um detalhe importante que entre os quatro, quem mais gosta de autonomia, que não quer alguém em cima cuidando do que ele faz, é o executor. Tá? O comunicador ele quer liberdade para criar, mas ele precisa de monitoramento, porque ele perde o foco com facilidade. O planejador precisa de entender o como fazer, por isso que você vai ter que dar detalhes do como fazer antes. Depois ele vai fazer por conta. Mas se você não dar os procedimentos para ele, ele não consegue executar e você tem que estar ali. Aí vem o jargão que é comum a gente ouvir. Eu tenho que ficar mandando a todo momento. Sim, o planejador você vai ter que ficar mandando. Se você não passar os procedimentos. Se você passa procedimentos para ele, ele vai sozinho. Tá? E o analista ele detesta a pressão. Se você pressionou ele trava, literalmente ele trava. Então você precisa aprender a dar tempo para o analista pensar, tá? Então por isso que você tem que colocar o analista em funções onde ele possa analisar e pensar no tempo dele, ok? Então aqui eu trago os 4 perfis
de uma forma resumida, de uma forma bastante simples, para que vocês possam entender e poder colocar em prática lá na empresa, já começar a analisar as pessoas ali dentro, para colocar essas pessoas no lugar certo, ok? Logicamente, existem avaliações para fazer essa análise de uma maneira mais detalhada, né? Caso vocês precisem, é só entrar em contato com a gente, que a gente também tem essas ferramentas e analistas comportamentais. Inclusive, não é a minha área, eu não sou especialista nessa área, tem outra pessoa aqui na empresa que faz isso, né? A minha área de especialidade é a área estratégica, tá? Mas eu, como gestor, eu tenho conhecimento de todas as áreas da minha empresa e é isso que eu te indico. Você, como gestor, como líder, você precisa entender de tudo, você não precisa ser especialista em tudo, tá? Mas você precisa entender de todos os setores da empresa. Tratando-se de empresa familiar, é assim. O empresário, o gestor de empresa familiar, que não entende um pouquinho de cada setor, bem, aquele setor que ele não entende é onde vai estar o gargalo dele. Pode ter certeza, tá? Então, o gestor de empresa familiar, ele tem que ter o entendimento de todos os setores, ok? Todos os setores. Só que ele não precisa ser especialista. E isso você tem que entender. Uma que não tem como uma pessoa ser especialista em tudo. É a mesma coisa você chamar o Ronald para ser o consultor da tua empresa, achando que o Ronald vai fazer todos os setores da empresa. Cara, o consultor que fala que faz isso, pula fora. Porque ninguém entende de tudo dentro de uma empresa. Você vai ter uma área que você tem afinidade. Você pode até conhecer de forma geral. Eu conheço de forma geral uma empresa, mas eu sou especialista na parte estratégica. Se você contrata a minha empresa para ir lá fazer a consultoria na tua empresa, você vai ter 4 ou 6 profissionais da minha empresa lá dentro da tua empresa cuidando dela. Por quê? Porque você vai ter o especialista estratégico, o financeiro, o especialista na área de times, de execução. Então, cada um é especialista em uma área. Só assim você consegue ter um resultado incrível, tendo pessoas especialistas dentro da tua empresa. Então, tire da tua cabeça que você tem que fazer o teu funcionário desenvolver habilidades em todas as áreas. Esquece isso. Tá? Você torna a pessoa genérica e nunca ela vai ser um especialista que vai te entregar grandes resultados. Se você tem o cara que ele é tímido, cara, é muito esforço para você e vai doer para ele. Você fazer a pessoa falar, tá? Não, mas é que todo mundo tem que ser comunicativo. Esquece. O analista não vai ser comunicativo. É muito mais fácil e você vai ter muito mais resultados e muito mais rápido se você pega o cara que é fechado e coloca em uma área de atuação que ele possa ser fechado, que ele possa ser introvertido. É aí que você começa a ter resultados grandes. Agora, o detalhe é que muitos gestores, eles acreditam que eles podem mudar o comportamento das pessoas. Você não muda o comportamento de ninguém, entende? Você precisa aprender que cada pessoa tem o seu perfil e você tem que colocar as pessoas no lugar certo. E treine elas para se tornarem especialistas naquilo, dentro da área de atuação delas. Ok? Gente, tá claro? Diz aí para mim, como é que tá sendo esse episódio de hoje? Tá trazendo alguns insights para você? Diz aí para mim. Quais foram os insights que você teve aqui nessa aula? Já olhou para a tua equipe? O que está de errado lá na tua equipe? Tem alguém na posição errada? Será? Você até aqui, será que você não tentou mudar o comportamento das pessoas e aí você está frustrado hoje justamente porque você tentou mudar o comportamento das pessoas, né? E isso não gera resultado, né? Inclusive, no próximo episódio, que é o episódio 10, sexta-feira que vem, 6h30 da manhã, não esqueçam, nós vamos falar sobre a ineficiência na execução do projeto. Tá? Você tem o time, e o time foi designado para executar um projeto, né? É um certo trabalho. Por que esse time não consegue chegar aos resultados? Né? E aí vem a liderança. Ok? Esse é o episódio da semana que vem. Diz aí para mim, qual foi os insights que você teve na aula de hoje? Foram muitos? Para resumir cada perfil, eu utilizo uma frase, tá?
Quando eu falo do perfil executor, tá? Quando eu falo do perfil executor, existe uma frase que resume ele. Como ele é um perfil dominante, ele se torna mais autoritário, tá? A frase que resume o perfil executor é a seguinte: feito é melhor que perfeito, tá? Feito é melhor que perfeito. Por que esta frase resume o executor? Justamente porque ele vê o resultado e parte para ação. Ele não tem paciência de esperar, de ver detalhes, fazer planejamento, nada disso. O negócio dele é ver o resultado e pimba, partir para ação. Para ele, na cabeça dele, as abóboras vão se ajeitando enquanto a carroça vai andando, ok? Já o comunicador, que ele é um perfil bastante influente, né? Fala bem, influencia as pessoas, para ele, a frase que resume este perfil é: uma andorinha só não faz verão. Para ele tem que ter pessoas ao seu redor, ele tem que estar no meio de gente, tá? Então essa é a frase que resume este perfil. E o perfil que é estável, que no caso é o planejador, que gosta de rotina. Gente, coloca na tua cabeça. O cara que gosta de rotina, não adianta você fazer com que ele crie algo, tenha ideia, vamos fazer coisa diferente. Ele não vai, tá? Não vai, tá? Por quê? Porque o cara é bom em entregar resultado que existe uma estabilidade. Por exemplo, o cara na produção. O cara na produção, ele tem que fazer sempre a mesma coisa. A estabilidade ali é essencial. Tá? Então não pense que um perfil é bom e outro é ruim, porque todos eles têm um ponto positivo e um ponto negativo. Cabe a você, como líder, colocar essa pessoa no lugar certo. Então, para o perfil estável, que é o planejador, a frase que resume ele é: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então veja bem, né? Para ele o que é mais importante é a estabilidade, tá? A rotina. E aí quando eu pego o perfil analista, nós estamos falando de conformidade. Nós estamos falando de pessoas que sempre vão entregar o mesmo resultado praticamente perfeito. Só que é lento, tá? Ele vai ser devagar, porque ele é cauteloso. Agora, se você se incomoda, tá? Você se incomoda com a lentidão dele, bem provável que você colocou essa pessoa numa área que exige uma velocidade maior e ele não consegue te entregar. Coloque esse cara onde ele possa trabalhar de uma forma mais precisa, que é onde ele possa trabalhar no tempo dele. E para ele, a frase que resume o perfil conforme, que é o analista, é a seguinte: a pressa é inimiga da perfeição. Para ele, o que mais importa é fazer de forma perfeita. Ele quer fazer do jeito melhor possível. Ok, gente? Então, essas são as frases que resumem cada perfil. E para encerrar a aula de hoje, eu quero dizer o seguinte: as empresas, isso é algo que eu já venho abordando muito, principalmente com os nossos alunos que vão a São Paulo, no nosso treinamento chamado PGC. Já há muitos anos eu venho falando que o futuro das empresas familiares é a busca pela fazer uma hierarquia mais horizontalizada, né? A horizontalização da hierarquia. O que é isso? Como eu tenho uma empresa familiar, e a empresa familiar, a grande dificuldade para manter funcionários é você promover a ele uma visualização futura de crescimento. Por quê? Porque o cara está num certo cargo, para ele subir de cargo ele teria que ocupar o lugar do dono, né? Como isso não é possível ali, o que você tem que fazer? Você não pode pensar em criar uma hierarquia vertical, você tem que criar uma hierarquia horizontal, para que você possa projetar evolução neste funcionário. E dentro da horizontalização, você não pode pensar em gerente daqui, gerente dali. Porque gerentes, você criar cargos de gerência para uma empresa familiar, uma empresa pequena, você deixa ela engessada, sem contar que você vai acabar deixando ela, além de engessada, né, muito burocratizada, você acaba trazendo um inchaço financeiro para a empresa. Você tem que trabalhar cargos de liderança.
você tem que trazer líderes para cada setor. O líder, a primeira coisa que ele te custa menos, tá? Muitas vezes você nem tem diferenciação de salário do líder, você só tem aquela pessoa ali dentro, aquela figura que por natureza já traz a liderança, que são perfis executores e comunicadores, e aí eles já vão liderando esse time. Então, a minha dica, agora que está encerrando a aula, faltam 25 segundos, a minha dica final é: invista em lideranças dentro da tua empresa, para que você deixe ela horizontalizada. Lembrando, próximo episódio nós vamos falar sobre a ineficiência na execução dos trabalhos. Te espero na próxima sexta-feira, 6h30 da manhã, aqui, ok? Um grande abraço, valeu, gente!